Se você em casa aí também tem dúvidas, pode mandar sua pergunta também através do nosso WhatsApp, que é o 459954747. Boa tarde, Luzia. Seja Boa bem-vinda. tarde, tudo É o bem? nosso Ver Mais. Então, hoje nós vamos falar sobre superdotação, né? Eu queria que você começasse até explicando pra gente o que é essa superdotação intelectual, como a gente viu ali no material. Legal, um material muito bom, inclusive, gostei que já tivemos uma introdução, né? Então, a superdotação intelectual é quando a criança ou o adulto, né, tem facilidade, Mauro, com o raciocínio, quando tem facilidade em ter uma velocidade de processamento um pouco mais rápida, uma inteligência e memória mais fluida, como também uma capacidade maior de resolução de problemas. Aquele adiantamento da idade também, então você olha para a criança ou até mesmo para o adulto e você tem a impressão de que parece até que é mais adulto do que os outros, né? Então, uma capacidade cognitiva elevada a ponto de ter uma facilidade para resolver os problemas e situações em geral que envolvem o intelecto, o raciocínio. E assim, Luzia, qual que seria a diferença entre uma criança superdotada e uma inteligente? Sim. Tem diferença ali entre os dois? Tem. Eu vou abrir um pouquinho para falar um pouco da avaliação. Então, primeiramente, a gente observa os marcadores de quociente de inteligência, que é o QI, né? Inclusive, nós fazemos essa avaliação. Então, diante da avaliação, a gente consegue identificar, porque uma criança inteligente, ela também vai ter facilidade de resolução de problemas, ela vai ter um adiantamento também precoce em algumas situações, mas a superdotação é sempre a mais, Mauro, é o topo, assim, é o QI acima de 130, né? Então, para vocês terem uma noção, o score vai até 160. Então, uma criança superdotada, o QI dela já começa a contar a partir de 130. E muitas vezes uma pessoa inteligente, ela pode ter um QI ali um pouco acima da média, né? Um QI acima de 115, 120, ela também é um desempenho superior. Então, o superdotado, ele se destaca pelas questões de quociente de inteligência e sempre a mais, assim. Então, tem várias habilidades que ele se destaca, igual a gente tem as outras perguntas ali, né? Mas, assim, não vou me adiantando. Uma criança assim, Luzia, superdotada, ela seria um gênio? É considerado um gênio? Existe um mito, né? Sim, assim, ó, superdotação acaba entrando em critérios de genialidade, sim. Mas não é dessa forma como o pessoal pensa, essa estereotipia que existe por trás, né? Porque, todo mundo quer ser superdotado. Então, não é bem assim, não. Existem vários prejuízos que tem aí por trás, né, Mauro? Não é só o quociente de inteligência que conta, né? Até porque eles têm muitas dificuldades sociais, dificuldade de Acaba se dedicando emocional. mais por um lado e acaba deixando essa parte social de lado. Eu até também. falo que tem uma balança, tem uma discrepância. Então, normalmente o social e o emocional é aqui e o cognitivo lá em cima. Então, é claro que em algum momento vai ter uma descompensação aí, né? E assim, e como que é feito esse diagnóstico da superdotação? Como que é feito esse critério que você diz que tem que ser mais de 130, isso? Então primeiro é feita a avaliação do quociente de inteligência, né? Então existe uma bateria de testes que é feita, então não é só um. Então existem vários testes que são realizados e é importante que procure neuropsicólogos, né? Pessoas especialistas na área para fazer a avaliação. Então é feita uma bateria geral de inteligência, como também de atenção, de memória, de linguagem, de funções executivas. Então, testes e escalas que avaliam comportamento, questões sociais, avaliam humor e também as escalas específicas para a avaliação de superdotação, porque existem alguns comportamentos que são marcantes e que acabam aparecendo nas escalas, né? Então, é feita toda uma entrevista com a família, com a escola, com a criança. Normalmente leva de 8 a 12 sessões essa avaliação, Mauro. Não é uma avaliação tão rápida, né? Isso sessões em hora. Então, assim, é todo um processo minucioso que é feito para que chegue nesse resultado. E assim, Luzia, existe características específicas assim da superdotação intelectual que você já no começo já percebe algumas indicações ali? Com certeza. Então, uma criança que tem um nível de raciocínio muito mais rápido do que os outros. Então, às vezes você está perguntando, ele já entendeu, já te responde, já teve toda uma compreensão. Então, normalmente quando chega até nós, a escola já encaminhou, ou os pais já vêm com essa queixa. Então, como foi falado no início do vídeo, né, os marcadores do desenvolvimento já é bem adiantado. Então, aquela criança que era para estar começando a falar, ela já fala frase, já tem todo um desenvolvimento superior aos outros. As notas também, então, consequentemente, o nível de inteligência é muito mais alto, então acaba tendo um desempenho maior na escola
Então acaba que tem várias características que a gente já observa quando chega. Então, normalmente uma fluência, um nível de comunicação elevado, que se destaca, fala corretamente. Existem vários tipos, né, Mauro? Mas o superdotado não tem uma vida totalmente feliz também não, né? Você comentou ali que eles enfrentam também alguns problemas. Eu queria que você falasse um pouquinho então desses problemas enfrentados por eles também. Eles não são tão sociáveis, tal. E quais que são os outros problemas que teria ali, Luzia? Então eles são muito confundidos com outros transtornos, né, Mauro? Porque a gente chama de comorbidade, né? Então essas comorbidades, elas são, pode ser corroborativas com transtornos de ansiedade, transtornos de humor em geral, depressão, inabilidades sociais, como também dificuldade para manejar a desregulação de humor. Então eles desregulam mais facilmente, acabam tendo uma rigidez de pensamento mais específica do que as outras crianças, serem mais inflexíveis. Como eles têm normalmente um pensamento direcionado, é difícil mudar a opinião. Então eles são confundidos às vezes com outros transtornos e muitos têm as comorbidades clássicas de desatenção, as comorbidades clássicas também de, como eu já falei, né, as dificuldades sociais, não fazem amizade facilmente. Então existem vários. O sono, a alimentação pode ser mais seletiva. Como muitos também têm sensibilidade gustativa, podem ter dificuldade na alimentação, ter uma seletividade alimentar, sentir cheiros mais frequente do que os outros, né, com uma intensidade maior. Existem muitas características aí, né, Mauro? Eu acho que até o fato, de repente, por eles serem mais inteligentes na sala, eles podem afastar os outros também, achando, é porque é metido, sabe mais, e não sei o quê. Tem né? isso. Fica aquelas brigas ali também, de repente acabam não fazendo amizade. Mas em casa, como que os pais devem agir após esse diagnóstico? Como lidar com essa criança? Eu sempre comento com os pais, Mauro, que a orientação parental é muito importante, né? Então, sabendo que as crianças têm já essa dificuldade, muitos pais, às vezes, eles têm uma postura um pouco mais agressiva. E a gente sempre fala que a agressividade não vai auxiliar muito, não, tá? Então, nós vamos ter que ter várias estratégias, partir do ponto de interesse da criança para negociações, como também, assim, ter um manejo de comportamento mais adequado, no sentido de, às vezes a criança está com dificuldade de humor. Então, ajudar a regular, ensinar sobre as emoções, os pais manterem o que aprendem na terapia, porque a gente sempre indica para que faça o acompanhamento psicológico, como também tem alguns casos, Mauro, que é necessário medicação pela necessidade, né, que eles têm e a desregulação de humor. Muitos podem ter insônia, que igual eu falei, as comorbidades que são existentes. E eu sempre gosto de comentar sobre o trabalho multidisciplinar, que nem sempre, Mauro, vai ser só com o psicólogo ou com o psiquiatra ou o neurologista. Então existe toda uma equipe que faz o tratamento, né, das crianças que têm superdotação, porque eles podem também ter as comorbidades físicas, então registros, então muitas vezes eles podem ter dificuldades motoras, clássicas, o próprio equilíbrio, né? O sistema vestibular, então eles podem precisar passar por fisioterapeutas, por terapia ocupacional. Então existe aí toda uma gama de profissionais que fazem o tratamento, não é só o psicólogo, como normalmente Então, é visto, né? É muito importante também esse trabalho feito em casa com os pais, através da terapia, eles entenderem também. E já na escola, a gente comentou ali dessa rixa, de repente, com os alunos, por ser mais, estar mais na frente, né? Que cuidados especiais esses professores devem ter? De repente, mudar de classe, não deixar na classe para acompanhar os outros? Como que funciona esse trabalho, Luzia? Então, existem alguns direitos das crianças com superdotação, né, Mauro? Então, o plano educacional individualizado, ele é bem importante. Então, não é facilitar o aprendizado, né? Mas é manejar de acordo com a necessidade que a criança tem. Então, como eu atendo mais criança, claro que adultos, a gente também tem adultos com superdotação, mas como o nosso público maior é crianças, então precisam de um ajuste escolar, às vezes adaptação de conteúdo, uma sala que talvez seja um pouco mais tranquila, com menos ruídos, conversas, direito a provas adaptadas no sentido de fazer a prova com um pouco mais de tempo. Antigamente, né, muito avaliação com notas, então a gente pode também avaliar através dos critérios de conhecimento, com nota, ao invés de ser notas, mas por conceito, conceito A, conceito B, conceito C. E também a questão da aceleração escolar é necessária, porque eles já estão no nível de desenvolvimento que, se eles estiverem, Mauro, em uma sala que é menor do que o conhecimento que eles já têm, eles podem até se desmotivar e desregulação. Então, a evasão escolar é muito grande em crianças com superdotação,
porque eles acabam já tendo facilidade Achando com o que conteúdo, já já sabem tudo. tudo, então é muito difícil nesse sentido. Então, por isso que a aceleração escolar, em muitos casos, são indicadas, é claro, Mauro. Então, eu gosto de comentar que cada caso precisa ser analisado de maneira muito peculiar, individual. E a avaliação, de acordo com a avaliação que é feita, a gente direciona o tratamento mais correto para aquela criança. Porque cada um tem uma comorbidade diferente, foram criados em ambientes diferentes, tem alguns que vai precisar de aceleração, outros não. Então, assim, a gente vai precisar analisar melhor o caso individualmente, né? E assim, Luzia, até para a gente encerrar aqui, eu queria que você contasse como que é feito nesse acompanhamento psicológico das crianças nesse caso, como que é feito isso para entender esse mundo? No começo ali fazendo essa avaliação ou eles já em sala de aula interagindo com os outros ali? Então, eu sempre falo que o ponto de partida é a avaliação, Laura. Passou pela avaliação, identificou o que tem de dificuldade, o que tem de facilidade, a gente vai explorando tudo isso. Então, na terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens que nós trabalhamos no Instituto Encanté, a gente sempre começa pela psicoeducação das emoções. Então, entender quem eu sou, o meu espaço nesse mundo, como que eu vou manejar a minha vida, as emoções, como que eu vou lidar com o outro. Então, a gente ensina habilidades sociais, a gente trabalha várias questões relacionadas a comportamento e emoção, Mauro. Então, tem toda uma metodologia de trabalho que é feita com eles para aprenderem a lidar com as pessoas, entenderem que por mais que tenham facilidade, vai ter pessoas que vão ter dificuldade, aprender a regulação de humor. Então, existem várias etapas aí que é mais específicas da abordagem de tratamento.